Olá, eu sou Letícia Rodrigues, eu sou sócia da Tri Diversidade. Nós estamos aqui hoje com o Roberto. Ele é um parceiro, amigo do nosso da Tri, de muitas pessoas dentro da Tri, e ele é cofundador do Namoa. Roberto, super obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença, para a gente conversar aqui um pouquinho sobre como que é a questão das pessoas em refúgio, né? Eu queria que você, por favor, começasse se apresentando, contando aí da sua atuação e de onde que surgiu, né, essa participação no Namoa. Legal, legal. Agradeço pelo convite, Letícia. Sabe que sempre que toda vez que alguém se preocupa em trazer um pouco de luz, né, sobre esse mundo dos refugiados, certamente alguma coisa se movimenta. E a gente precisa movimentar mesmo para que a vida seja melhor para todos nós. Bom, então só para falar, eu sou Roberto Rotenberg, eu sou gaúcho morando há um tempão aqui em São Paulo. Eu até brinco que eu já me considero um local, eu praticamente tenho green card paulistano. Sou casado com a também gaúcha Rejane, pai da Paula de 29 anos e da Renata de 26. Nenhuma das duas mais mora com a gente. Depois de muitos anos, né, que eu fui executivo no mercado financeiro, hoje eu sou coach, mediador organizacional, facilitador de diálogos na IT, diálogos transformadores e cofundador do programa Namoa, como você falou. E o Namoa, ele é, na verdade, uma plataforma de ações com pessoas em estado de refúgio que busca resgatar as suas identidades e dignidades a partir do trabalho. Uma coisa interessante, Letícia, aqui, teve um grupo de estudantes lá do Instituto Europeu de Design que trabalhou com a gente alguns anos atrás, e eles sugeriram até inverter essa definição. Em vez de ser resgatar suas identidades e dignidades a partir do trabalho, eles falaram, por que a gente não inverte e diz conectá-los com o seu trabalho a partir do resgate das identidades e dignidades? Olha que interessante, né? Essa conexão, trabalho, dignidade, é tudo que tem a ver com isso que nós estamos falando aqui. Bom, Namoa, no idioma tupi, significa gente de fora, né? E a ideia que a gente tem é que nós todos somos de fora. Eu tenho certeza que você deve ter avós, ou no máximo bisavós, que vieram de outras terras, né, procurando uma vida melhor aqui. Então é por isso que a gente fala que todos nós somos Namoa, todos nós somos gente de fora. Bom, nós somos 5 fundadores na Moa. O público são pessoas em estado de refúgio ou imigrantes de países muito pobres que no seu país de origem tiveram formação acadêmica superior e alguma experiência profissional. Assim, uma coisa interessante, nós não somos agência de emprego, mas sim de conexão. E eu posso dizer até para você que eu conheço muito bem cada um dos refugiados que passaram pela gente. E a gente tem usado muito isso para ajudar as empresas a entender como entrevistar o refugiado para uma vaga, por exemplo. E o que é mais importante, né? Como é que a gente prepara essas equipes para receberem esse refugiado? E o legal, Letícia, é que essa é a nossa ideia, não é fazer nada que já é muito bem feito pelas outras ONGs e entidades que trabalham aqui com esse público. A gente não treina tecnicamente, como faz, por exemplo, a TOT, a Migraflix, fazem muito bem. Não, o nosso trabalho está no autoconhecimento e a gente ajuda o refugiado, o migrante, a entender que caminhos ele pode seguir nesse nosso mercado de trabalho, os canais existentes e como é que a gente pode ajudar essa pessoa nessa empreitada que, claro, não é nada fácil, Letícia. Com certeza, nossa, muito importante esse trabalho, né? Trabalhar aí a questão da empregabilidade. E aí conta para a gente, Roberto, as empresas ficam muito, às vezes, sem entender como fazer esse caminho, né? Se uma empresa quer contratar uma pessoa em refúgio, onde que ela pode buscar, qual é o caminho que ela tem que trilhar? Legal. Bom, Letícia, eu acho que assim, essa parte é a menos complicada do processo todo, né? A gente tem muitas ONGs e entidades que são super sérias e que fazem isso, eles têm bons cadastros de profissionais. Então, assim que me vem à cabeça, que são super atuantes nisso, nós temos a ADUS, né, que é adus.org.br, ADUS. Tem a Migraflix também, né, migraflix.com.br, e até a própria Caritas trabalha com isso, que é caritas.org.br. Eu estou trazendo os endereços até para as pessoas que estiverem nos ouvindo, tem mais facilidade de alcançar. Existe o PAR também, que é o Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados, né? Ele é um programa da Indoc. A Indoc é uma empresa privada que trabalha com trâmites de imigração, e é uma das empresas que tem assim um dos melhores portfólios de profissionais refugiados, o PAR, né? Que é inclusive o nosso parceiro lá no Namoa, quando a gente precisa também atrair esses profissionais para o nosso grupo.
E como a gente, no Namor, trabalha com profissionais de nível superior, e a gente quer saber sobre cada um que está com a gente, então o nosso cadastro é um pouco menor, né? Nós temos menos gente com a gente, mas de todas essas que eu falei, e aí peço até desculpa que eu esqueço algumas, mas tem muitas outras ativas no país, e elas cumprem essa função muito bem de buscar o refugiado no mercado. Maravilha. E qual que é a dica que você poderia dar para a pessoa que vai recrutar, né? Então, ela foi aí, acessou esses parceiros, essas ONGs que você está citando, e aí, o que que ela vai fazer o processo de recrutamento e seleção? Que dica que você pode trazer? Bom, Letícia, aí começa a dificuldade. Tá? Uma questão básica aqui, eu vou começar, ela é bem a básica, que a gente esquece muito dela, que é o idioma. Né? A maioria aprende logo o português. Né? Alguns têm muita facilidade, outros nem tanto, né? Mas todos eles se preocupam quando chegam no país de aprender o português. Mas como o refugiado ele fala o português, mas daquele jeito, é comum o recrutador ele entrar com um discurso que fica cheio daqueles jargões de mercado, né? E fica com os vícios da nossa fala e aquela coisa da gente falando muito rápido assim que nós entendemos, porque a gente corta as sílabas, corta as letras. Só que para quem aprendeu o idioma não dá para ser assim. E mesmo quando são angolanos e moçambicanos, né? Que aí o português é a língua mãe deles, a coisa fica às vezes até mais difícil, porque a pessoa diz, bom, como ele fala português, ok, então dispara falando com todos aqueles jargões, e isso complica. O que acontece é que aí o migrante, o refugiado, que ele já está numa situação de vulnerabilidade, sabe? Ele já está com aquela preocupação, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Tem a dificuldade de aceitação, ele entra em muita tensão. E às vezes, quando ele entra nessa tensão, aí ele já vai assumindo que ele não vai conseguir mais se comunicar. Às vezes, quando a gente aprende um idioma estrangeiro, né, e alguém começa a falar muito rápido naquilo, usando os seus costumes lá do seu idioma, que a gente não tem tanta prática, a gente meio que se desconecta. E a mesma coisa acontece aqui. Um outro cuidado que eu não quero deixar de falar é que normalmente o recrutador ele pergunta sobre a vida, a sua vida, onde é que você cresceu, a sua família, as atividades. E é importante lembrar que um refugiado ele provavelmente tem uma história de dificuldade e muitas vezes até tragédias assim que são muito pesadas. Tem casos de perda de família inteira, companheiros e companheiras que foram assassinados, casas que foram incendiadas, né? E Letícia não queria aqui criar nenhum tabu. Não, isso não é um tabu. Mas eu acho assim, vá com calma. Peça licença primeiro. E com perguntas livres, né? Em vez de dizer, posso perguntar sobre a sua vida? Posso perguntar? Não. Pergunta alguma coisa como, você me diz até onde você quer contar sobre você. Se não quiser falar da sua história, fala um pouquinho sobre a sua vida aqui no Brasil. Alguns deles não se importam tanto, mas muitos podem travar e aí perdem a oportunidade de se mostrar, de mostrar quem eles são mesmo. Eu queria só uma última coisa, que tem uma armadilha que a gente costuma cair quando fala com estrangeiro, e acontece a mesma coisa ali, que é a infantilização do interlocutor. Né? É interessante que isso é como se a limitação do idioma que a pessoa tem, ela equivalesse assim, a uma limitação da capacidade da compreensão. Então, o refugiado, ele é um humano adulto e é assim que deve ser tratado. Mas, Letícia, não quero de jeito nenhum aqui que achar que o migrante ele tem que ser tratado como uma vítima ou até que assim, o fato de eu estar contratando um refugiado é uma ação de benemerência. Não, eles são seres humanos como qualquer outro, só que eles foram forçadamente deslocados e normalmente eles não são aceitos nos lugares onde eles vão. Profissionais, especializados ou não, mas eles estão buscando recomeçar as vidas. E aí a gente não precisa dar esmola ou benefício especial. O que o recrutador tem que observar é as características que podem ser úteis para a minha empresa, para a empresa. Liderança, energia, conhecimento, disposição para aprender, tá? O mesmo que todos os demais, só cuidando para não escancarar demais essa coisa da porta da vida do refugiado. Maravilha, você trouxe aí alguns vieses inconscientes, né, que o recrutador pode trazer na entrevista e que ele tem que prestar atenção para não impactar aí a decisão dele e até o conforto, né, da pessoa que está sendo entrevistada de se mostrar e mostrar todo o seu potencial, né? Achei excelentes dicas. E, Roberto, como que funciona a legislação brasileira, né? Às vezes muita gente fica na dúvida, deve ser muito difícil contratar uma pessoa em refúgio, tem questões da legislação. Como que funciona toda essa parte burocrática e como que as empresas normalmente recebem essas pessoas?
Legal, legal. Essa pergunta é super importante, Letícia. Assim, porque a legislação no Brasil para refúgio, ela é muito boa. Olha que interessante. Dizem que ela é uma das melhores que existem no mundo, né? O problema é o quanto ela é seguida. Então, assim, só para te dizer, o migrante, o refugiado, ele chega no Brasil. Ele recebe na Polícia Federal um documento, né, um papel, assim, que é o protocolo de refúgio que a gente fala, e independente do andamento do processo dele, da solicitação de refúgio, esse documento ele tem a força de uma carteira de identidade, ou seja, como se fosse já o RG do migrante, né? Então, com esse documento ele está apto a tirar um CPF, ele pode tirar a carteira de trabalho, inclusive ter o trabalho remunerado com a carteira assinada, como se fosse um trabalhador brasileiro. E é uma coisa interessante, né, que uma vez teve uma empresa que me disse, falou assim, que eu estava falando sobre justamente esse tema, e disse assim, não, mas e aí se eu tiver um problema do Ministério do Trabalho vindo aqui, vendo que eu tenho trabalhador estrangeiro? Então, é importante saber que, conforme a lei brasileira, o refugiado, o solicitante do refúgio, ou seja, qualquer pessoa que esteja nesse processo e que tenha esse documento, ele é considerado um trabalhador brasileiro. Só que uma coisa que tem é que aí tem uma outra via crucis que começa para os refugiados. Os bancos dificultam a abertura de conta, as empresas exigem esses documentos definitivos, como eu falei no caso desse exemplo, e aí o refugiado entra numa espécie de limbo. Então, a lei diz que está tudo ok, mas o mercado continua meio reticente quanto a isso. Eu vou até te dizer que nós temos lá no Namoa pessoas que têm assim, formações incríveis, Letícia. Olha, assim, quando você vê, você fica de queixo caído com as formações dos caras. Mas quem não conseguiu trazer o diploma, dificilmente vai ter outra solução que não seja fazer ou outra faculdade aqui, ou achar um trabalho de nível médio, né? E aqui, uma coisa que eu não posso deixar de falar também é que os migrantes africanos, eles têm a questão do racismo ainda muito forte, em cima do fato de serem estrangeiros. Então, muitos deles muito bem formados, assim, pessoas de uma história incrível de conhecimento, acabam tendo só acesso a trabalho braçal. Né? E alguns ainda que trouxeram o diploma têm outras dificuldades, porque precisa fazer a tradução juramentada, isso não é barato, e aí depois ainda tem que buscar a validação do diploma em uma universidade, e aí tem a Compassiva é uma entidade, a compassiva.org.br, que é uma entidade que ajuda os refugiados nessa questão de validar o diploma. Mas, desculpe, só agora você perguntou também como é que as empresas recebem as pessoas, né? A gente tem empresas e tem empresas, né? Isso você sabe, você conhece do seu dia a dia, e eu acho que ainda Exato. bastante, né, Letícia? A gente acho que ainda vejo que se faz pouco por essa população. Agora, com essa coisa em voga do ESG, né, o meio ambiente, questão social e governança, que todo mundo só diz assim, tomara que não seja moda, eu não sei ainda como isso vai seguir, mas eu vejo que algumas empresas já estão no ponto de se preocupar com o racismo, mas existe ainda um número muito grande que ainda está concentrado lá no primeiro step, primeiro passo, que é o da equidade para a mulher em cargos mais altos. Ou seja, é uma coisa que nós já deveríamos estar muito na frente e ainda está se pensando nessa parte, ou seja, ainda a mulher não está nos cargos mais altos no mesmo número que os homens, então muitas ainda estão lá atrás. Então o que acontece? Os migrantes, os refugiados, eles acabam entrando como se fosse lá no fim da fila desse processo. E alguns nem ao menos têm fila, né? E uma coisa também que quando se contrata, quando essas empresas, algumas empresas, né, contratam os migrantes, os refugiados, muito poucas elas se preocupam em sensibilizar os colaboradores para receber as pessoas. E quando essas pessoas entram na empresa, eles acabam sendo tratados como se fosse uma atração. É uma coisa engraçada, uma curiosidade, olha lá, roupas coloridas, uma pessoa diferente, mas não existe nenhuma ação de inclusão. Não estou dizendo que isso acontece em geral, mas nós ainda estamos nesse passo na grande maioria das empresas aqui no Brasil. Roberto, dentro disso que você está falando, que é super importante, né, que você trouxe lá a questão da dificuldade de contratar, e aí quando a pessoa chega, ela enfrenta, quando por acaso ela é contratada, ela ainda enfrenta aí um monte de barreira. O que a empresa pode fazer para garantir uma inclusão de fato desse público? Legal. Bom, Letícia, esse trabalho de sensibilizar colaboradores é uma atividade que a gente faz na EIT, no Namor, vocês têm feito também bastante isso, sempre trazendo, a gente sempre traz refugiado para que
as pessoas que estão sendo sensibilizadas, elas tenham um contato e já estejam preparados, né? Quem está na empresa precisa conhecer mais de perto como é a situação do refugiado. Só que não adianta só sensibilizar colegas diretos, aquela turma que vai ficar ali. Eu acho que é importante, é fundamental, não é importante, é fundamental que a liderança seja patrocinadora desse movimento. E uma outra coisa importante no Namoa que a gente faz, e aí é um diferencial nosso, né, é que é preparar o refugiado para o mundo corporativo brasileiro. A inclusão, né, nós sabemos, nós trabalhamos com isso, ela precisa ter as duas vias. Né? Se o refugiado ele não estiver aberto para esse novo, para uma outra forma de comportamento, não vai adiantar só a sensibilização na empresa. Então, é uma via, desculpe, é uma rua de duas mãos aqui. Né? E, Roberto, a empresa que quer fazer esse movimento, quer partir um pouco para além dessas inclusões tradicionais que você comentou, né, de ficar só pensando em mulher na liderança, etc. Como que essas empresas podem aí entender os benefícios que uma inclusão de uma pessoa em refúgio pode trazer para dentro do ambiente delas? Nossa, Letícia. Quais são esses benefícios que a empresa pode ter? Nossa, olha, aqui agora é interessante você fazer essa pergunta, porque aqui eu podia falar de várias coisas, né? Eu podia falar de resiliência, vontade de virar a mesa, dedicação, inclusive várias ações, vários trabalhos que a gente faz no Namoa. Mas eu não gosto de falar muito assim, que seria uma generalização. Eu não gosto nunca de romantizar o refugiado, porque eles são pessoas como todas as outras, têm temperamentos diferentes, caráter, personalidades, ou seja, são pessoas, né? Mas assim, uma coisa que eu aprendi ali, que o grande diferencial dessa gente é o olhar diferente. Então, olha o que me vem aqui à cabeça, né? A gente fala muito em inovação. Precisamos inovar, precisamos sair fora da caixa. Sabe aquelas expressões que a gente ouve até repetidas 500 mil vezes nas redes sociais, né? Saia fora da caixa, precisamos inovar. Então, o que as empresas costumam fazer? Juntam um monte de cabeças brilhantes, né, numa sala. Ó, vocês vão inovar. Esse vai ser o nosso grupo de inovação. Aí eu pergunto a você, Letícia, como é que vai acontecer essa inovação se todo mundo tem formação parecida, educação e origens mais ou menos do mesmo jeito? Ou seja, nós somos todos iguais ali, como é que nós vamos pensar diferente? Então, imagina só o quanto esse grupo podia buscar coisas novas. Se tiver gente diversa, esse tipo de gente diferente, lá nos brainstormings. Imagina se a gente conseguir trazer essa gente para nossas empresas, todos nós vamos beneficiar do desenvolvimento das ideias novas que surgem. O que aqui eu falo é sair da caixa de verdade. Tá? Claro que inclui o migrante, inclui o refugiado, é uma questão humanitária, não posso negar, é importante, mas eu não quero deixar de falar aqui que é muito bom pensar que essa cara, podem trazer em algum momento pontos de vista e ideias assim que são completamente novas. Eles não estavam para nós, a gente não enxerga dessa forma, eles trazem isso para a gente e acaba beneficiando a todo mundo, né? Maravilha, maravilhoso, maravilhosas as colocações que você trouxe, as informações, Roberto. Quero te agradecer demais o seu tempo, essa parceria aí que a gente vem fazendo há um tempo. Obrigada mesmo. Tá? Você quer deixar os seus contatos aí, se alguém quiser te encontrar o trabalho do Namoa? Claro, claro. Bom, no Namoa, nós estamos no nosso site, que é namoa.com.me, tá? Pelo LinkedIn, também pode me encontrar, eu estou como Roberto Rotenberg, cuidado que é sempre o N de nariz antes do B, e aí fico à disposição mesmo para quem quiser trocar ideia, quiser fazer alguma coisa, inclusive trazer alguma coisa para nós no Namoa, porque boas ideias e força de trabalho sempre é bem-vindo. E eu agradeço a você, Letícia, pela oportunidade e pela parceria, que para mim é uma coisa que vale ouro. Obrigada, Roberto. Um abraço. Outro.